Olá, meninos e meninas, eu sou a Aline Viana, professora de matemática, e nessa videoaula nós vamos aprender produtos notáveis. Mas antes, não se esqueça, deixe aí o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva em meu canal e não esqueça de ativar os sininhos para receber as notificações de nossas videoaulas. Nós vamos aprender os produtos notáveis. Vamos aprender 3 tipos de produtos notáveis, que é o que a gente mais usa. Quadrado da soma de 2 termos, quadrado da diferença de 2 termos e produto da soma pela diferença. Vamos aprender o primeiro deles. Quadrado da soma de 2 termos. O que significa isso? Quando eu tenho 2 termos somando dentro de um parêntese, elevado ao quadrado. Este é o nosso primeiro produto notável, ou seja, quadrado da soma de 2 termos, por isso o nome. Mas não precisa de você decorar o nome. O que você vai analisar e entender? Se você tem um parêntese elevado ao quadrado e o mais dentro do parêntese, significa que é o nosso primeiro tipo de produto notável. É o quadrado da soma de 2 termos. Como que eu resolvo esse produto notável? Eu tenho uma fórmula a seguir. Qual é a fórmula? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Mas aqui eu tenho A mais B, como assim primeiro e segundo? Vou explicar. Tudo que está antes do sinal, no caso aqui o A, eu chamo de primeiro. E tudo que está depois do sinal, no caso B, eu chamo de segundo. Então, o primeiro será A e o segundo será B. Por isso a fórmula. Quadrado do primeiro. O nosso primeiro é A. Por isso A elevado ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro. O primeiro é A vezes o segundo. O segundo é B, por isso B. Mais o quadrado do segundo. Nosso segundo é B, por isso B elevado ao quadrado. Por que eu coloquei no parêntese? Porque tudo que está dentro do parêntese vai ter que ser elevado ao quadrado. Então, esta é a fórmula do nosso primeiro produto notável. Como você identifica ele? Parêntese mais elevado ao quadrado. Primeiro tipo de produto notável. Quadrado da soma de 2 termos. Qual é a fórmula? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Quem é o primeiro e quem é o segundo? Tudo que está antes do sinal é o primeiro, tudo que está depois do sinal é o segundo. Vamos ver melhor nos exemplos. Exemplo da letra A que eu tenho. X mais 3 elevado ao quadrado. Vou observar. Eu tenho mais, parêntese, elevado ao quadrado. Significa que nós temos o primeiro tipo de produto notável. Vou aplicar a fórmula. Primeiro é X, porque tudo que está antes do sinal é o primeiro, e tudo que está depois do sinal, que no caso é 3, é o segundo. Então, já sei que o primeiro é X e o segundo é 3. Vamos lá. Quadrado do primeiro. Nosso primeiro é X, por isso X elevado ao quadrado. Dentro do parêntese, porque tudo que está dentro do parêntese eleva ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro. Qual que é o nosso primeiro? X vezes o segundo. Qual que é o segundo? 3. Mais quadrado do segundo. Nosso segundo é 3, por isso 3 elevado ao quadrado. Agora é só fazer continha. Tudo que está no parêntese eleva ao quadrado. X elevado ao quadrado, só copiar, x ao quadrado. Mais, aqui tudo é uma multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x,
6x, mais 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Ficou x ao quadrado mais 6x mais 9. Como não tem letra igual, porque nós já aprendemos nos polinômios que a gente só pode juntar letra igual com letra igual. Então, seria x ao quadrado com x ao quadrado, x com x, e número sozinho com número sozinho. Como aqui é x ao quadrado, aqui é x e aqui é número sozinho, não posso juntar. Meu resultado, então, fica x ao quadrado mais 6x mais 9. Para o nosso exemplo da letra B. 2x mais 5 elevado ao quadrado, mais, parêntese, elevado ao quadrado. Significa que nós temos o nosso primeiro tipo de produto notável. Vamos identificar primeiro, pela fórmula, qual é o primeiro e qual é o segundo. Tudo que está antes do sinal, no caso 2x, é o primeiro, e tudo que está depois do sinal, no caso que é 5, é o segundo. Vamos aplicar a fórmula. Quadrado do primeiro. Quem que é o nosso primeiro agora? 2x. Por isso, 2x elevado ao quadrado. Por isso, a importância do parêntese. Por quê? Se eu não colocasse o parêntese, ficaria parecendo que só o x está elevado ao quadrado. E, na verdade, não é. É o 2x que eu elevo ao quadrado. Por isso, a importância do parêntese quando a gente eleva ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro. Qual que é o nosso primeiro? 2x vezes o segundo. Qual que é o nosso segundo? 5. Mais quadrado do segundo. O segundo é 5, então vira 5 elevado ao quadrado. Sempre o quadrado dentro do parêntese. Agora nós vamos resolver. Tudo que está no parêntese eleva ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. X elevado ao quadrado. Tudo que está dentro do parêntese eleva ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. X elevado ao quadrado, só copio, x ao quadrado. Mais, tudo isso aqui é uma multiplicação só. Então, vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes x, 20x. Mais 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 4x ao quadrado mais 20x mais 25. Como os termos são todos diferentes, não são semelhantes, meu resultado fica 4x ao quadrado mais 20x mais 25. Exemplo da letra C. 3a mais x elevado a 5 elevado ao quadrado. Parêntese, mais elevado ao quadrado. Significa que nós temos o nosso primeiro produto notável. Então, vamos aplicar a fórmula. Primeiro, vamos descobrir qual é o nosso primeiro e qual é o nosso segundo termo. Antes do sinal. Então, 3a é o primeiro e depois do sinal, x à quinta é o segundo. Agora é só aplicar a fórmula. Quadrado do primeiro. Qual que é o nosso primeiro? 3a, por isso 3a elevado ao quadrado. Toda vez que eu elevo ao quadrado é no parêntese. Mais 2 vezes o primeiro, no caso é 3a, vezes o segundo, que é x elevado a 5, mais quadrado do segundo. Nosso segundo é x elevado a 5, então vai ficar x elevado a 5 elevado ao quadrado, dentro do parêntese também. Agora vamos fazer a conta. Tudo que está dentro do parêntese eu elevo ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. A elevado ao quadrado, mais tudo isso daqui é uma multiplicação, então vamos multiplicar. 2 vezes 3, 6. A vezes x à quinta, as letras são diferentes, então eu só copio. Ax à quinta. Mais x à quinta elevado ao quadrado. Quando a gente tem potência em cima de potência, a gente multiplica os expoentes. Por isso fica x elevado 5 vezes 2, 10. Não esqueça, toda vez que nós tivermos potência em cima de potência, nós multiplicamos os expoentes. Por isso, o meu resultado fica 9a ao quadrado mais 6a x à quinta mais x elevado a 10.
para o nosso último exemplo. 1/2p mais 1/3q elevado ao quadrado. O que interessa? Parêntese mais elevado ao quadrado. Significa que é o nosso primeiro tipo de produto notável. Antes vamos descobrir qual é o nosso primeiro termo e qual é o nosso segundo termo. Antes do sinal, 1/2p é o primeiro termo e depois do sinal, 1/3q, que é o segundo termo. Vamos aplicar a nossa fórmula. Quadrado do primeiro. Nosso primeiro é 1/2p elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 1/2p, vezes o segundo, que é 1/3q, mais quadrado do segundo. Nosso segundo, 1/3q elevado ao quadrado. Agora vamos fazer conta. Tudo que está dentro do parêntese eleva ao quadrado. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Sobre 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. P elevado ao quadrado. Então fica 1/4 P elevado ao quadrado. Mais, tudo isso daqui é uma multiplicação. Na multiplicação, se a gente tem um número igual em cima e um número igual embaixo, nós podemos, para facilitar, cortar. 2 vezes 2, aqui, ó, um em cima e um embaixo. É como se fosse 2 dividido por 2, que daria 1. Então, posso cortar. E aí, eu vou multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 1, 1 sobre. Aqui embaixo só sobrou 3. P vezes Q, a letra diferente, eu só copio. P, Q. Vou repetir. Na multiplicação, número igual em cima com número igual embaixo, eu posso cortar. Por isso, cortei para facilitar. 1 vezes 1, 1 sobre 3, P vezes Q, PQ. Mais 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Q elevado ao quadrado fica Q elevado ao quadrado. Então, o meu resultado vai ficar 1/4 P ao quadrado mais 1/3 PQ mais 1/9 Q ao quadrado. Agora nós vamos passar para o nosso segundo tipo de produto notável. Qual é o segundo tipo? Quadrado da diferença de dois termos. O que significa isso? A menos B elevado ao quadrado. Ou seja, o primeiro tipo de produto notável era parêntese mais elevado ao quadrado. O segundo tipo é quase igual, só muda o sinal. O segundo tipo do produto notável é parêntese menos elevado ao quadrado. Esse é o quadrado da diferença de dois termos. Ou seja, o segundo tipo do produto notável, menos elevado ao quadrado. A fórmula é quase igual. Quadrado do primeiro, só que ao invés de mais agora é menos, então menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. O que é que muda na fórmula do primeiro? Somente esse sinalzinho aqui. Antes era mais e agora virou menos. Só isso que muda. A mesma coisa. O que é o primeiro? O que é o segundo? Antes do sinal é o nosso primeiro, depois do sinal é o nosso segundo. Por isso a fórmula quadrado do primeiro, nosso primeiro é A, elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é B, mais o quadrado do segundo. Segundo é B elevado ao quadrado. Então, somente isso que muda no produto notável. Primeiro produto notável, mais elevado ao quadrado. Segundo produto notável, que é o que nós estamos vendo agora, menos elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, 5x menos 3y elevado ao quadrado. Primeiro, vamos identificar qual é o produto notável para a gente usar a fórmula certa. Menos elevado ao quadrado. Menos elevado ao quadrado é o nosso segundo produto notável. Segundo produto notável. Então, vamos aplicar a fórmula. Antes do sinal é o primeiro termo
e depois do sinal é o segundo termo. Por isso, o primeiro termo 5x, segundo termo 3y. Vamos aplicar a nossa fórmula. Quadrado do primeiro. Qual que é o nosso primeiro? 5x. Por isso, 5x elevado ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro. Qual que é o primeiro? 5x vezes o segundo. Qual que é o segundo? 3y. Mais o quadrado do segundo. Nosso segundo é 3y, por isso 3y elevado ao quadrado. Usei a fórmula. Agora é só resolver. Lembrando que tudo que está dentro do parêntese, a gente eleva ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. X elevado ao quadrado, menos. Tudo isso daqui é uma multiplicação. Então, vamos fazer essa multiplicação. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. X vezes y, como as letras são diferentes, eu só copio x, y. Mais 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Y elevado ao quadrado. Como, de novo, as letras são todas diferentes, não tem como fazer mais conta. Meu resultado fica 25x ao quadrado menos 30xy mais 9y ao quadrado. Para o exemplo da letra B. A ao cubo menos xy elevado ao quadrado. Qual o produto notável é? Eu preciso ter essa noção na hora de resolver exercícios. Parêntese, menos elevado ao quadrado. Então, é o segundo tipo do produto notável, aquele do menos. Então, vamos lá. Primeiro, precisamos saber. Primeiro é o que vem antes do sinal, então, a ao cubo. E segundo, o que vem depois do sinal, então, é xy. Vamos jogar na nossa fórmula. Quadrado do primeiro. Nosso primeiro é a ao cubo, então fica a ao cubo elevado ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, que é a ao cubo, vezes o segundo. Qual que é o nosso segundo? Xy. Mais quadrado do segundo. Nosso segundo é xy, então fica xy elevado ao quadrado. Agora é só fazer conta. Não esqueça, toda vez que você tiver potência em cima de potência, você multiplica os expoentes. Então, aqui eu tenho 3 e em cima eu tenho 2, ou seja, potência em cima de potência. Potência em cima de potência, eu multiplico os expoentes. Por isso fica a elevado 3 vezes 2, 6. Menos, tudo isso daqui é uma multiplicação. 2 vezes a ao cubo vezes x vezes y, todas as letras são diferentes, então eu só copio 2 a ao cubo, x, y. Mais tudo que está dentro do parêntese eu elevo ao quadrado. X elevado ao quadrado e y elevado ao quadrado. Como minhas letras são todas diferentes, não posso fazer mais conta. Meu resultado fica a elevado a 6 menos 2a ao cubo, xy, mais x ao quadrado, y ao quadrado. Exemplo da letra C. A ao cubo menos 1/3 b elevado ao quadrado. Qual é o produto notável? Menos elevado ao quadrado. Menos elevado ao quadrado é o nosso segundo produto notável, aquele do menos. Vamos aplicar a nossa fórmula. Para isso, primeiro precisamos saber qual é o primeiro e qual é o segundo. Tudo que vem antes do sinal, no caso a ao cubo, é o primeiro, e tudo que vem depois do sinal, no caso 1/3 b, é o segundo. Então, vamos aplicar a nossa fórmula. Quadrado do primeiro. O nosso primeiro é a ao cubo, por isso fica a ao cubo elevado ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, que é a ao cubo, vezes o segundo. Qual que é o nosso segundo? 1/3 b, mais quadrado do segundo. Nosso segundo é 1/3 b, então fica 1/3 b elevado ao quadrado.
Agora vamos fazer conta. Quando a gente tem potência em cima de potência, a gente multiplica os expoentes. Por isso fica a elevado 3 vezes 2, 6. Menos, tudo isso daqui é uma multiplicação. 2 vezes 1, 2, sobre o número que está embaixo, que é 3. A ao cubo vezes B, as letras são diferentes, eu só copio. A ao cubo, B. Mais 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Sobre 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. B elevado ao quadrado, copio B elevado ao quadrado. As letras são todas diferentes, por isso o meu resultado fica A elevado a 6 menos 2/3 ao cubo B mais 1/9 B ao quadrado. Esse foi o segundo tipo do produto notável. Agora para o nosso terceiro tipo de produto notável. Qual é? Produto da soma pela diferença. Produto quer dizer multiplicação. Multiplicação da soma com a diferença, ou seja, multiplicação do mais com o menos. Por isso, eu tenho A mais B vezes A menos B. É uma multiplicação esse produto notável. Mas como que eu identifico? Eu identifico assim. Primeiro termo igual aqui também o primeiro termo, segundo termo igual ao segundo termo. Ou seja, uma multiplicação de parênteses iguais, porém com sinais diferentes. Tanto faz o menos estar na frente ou o menos estar atrás. Ou seja, toda vez que você tiver uma multiplicação de dois parênteses iguais, porém com sinais diferentes, você tem o terceiro tipo do produto notável. Ele é todo diferente dos outros dois. A fórmula dele é bem simples. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Só isso. Vamos lá para os exemplos. 4 menos xy vezes 4 mais xy. Mas precisamos saber qual é o primeiro e qual é o segundo. Não precisa olhar nos dois parênteses, basta pegar do primeiro parêntese só. Por quê? Os dois parênteses são iguais. Então, como que eu identifico se é o terceiro tipo do produto notável? 4, 4. xy, xy. Multiplicação, dois parênteses iguais, com sinais diferentes. Um é menos e o outro é mais. Significa que é o terceiro tipo do produto notável. Antes do sinal, eu tenho o primeiro, então por isso 4 é o primeiro. E depois do sinal eu tenho o segundo. xy é o segundo. Se eu pegasse aqui, daria a mesma coisa. 4 é o primeiro, xy o segundo. Então não precisa pegar nos dois parênteses, basta pegar num só. Aí é só seguir a fórmula. Quadrado do primeiro. Nosso primeiro é 4. Por isso, 4 elevado ao quadrado. Menos quadrado do segundo. Qual que é o nosso segundo? xy. Por isso, xy elevado ao quadrado. Agora é só resolver. Tudo que está no parêntese, eu elevo ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos x elevado ao quadrado, y elevado ao quadrado. Como aqui é número sozinho, aqui é letra, eu não posso juntar. Por isso, o meu resultado fica 16 menos x ao quadrado, y ao quadrado. O segundo exemplo, x ao cubo mais 5y vezes x ao cubo menos 5y. Como você identifica qual produto notável é? Se tiver parêntese mais elevado ao quadrado, é o primeiro produto notável. Se tiver parêntese menos elevado ao quadrado, é o segundo produto notável. Agora, se tiver uma multiplicação, os dois parênteses iguais, por que eles são iguais? X ao cubo, 5y, 5y. E com sinais diferentes, um é mais e o outro é menos, eu tenho o terceiro produto notável. Daí é só aplicar a fórmula. Para isso eu preciso descobrir qual é o primeiro e qual é o segundo. Antes do sinal, então x ao cubo é o primeiro, depois do sinal 5y é o segundo. Agora é só usar a fórmula. Quadrado do primeiro.
Nosso primeiro é x ao cubo, então fica x ao cubo x ao cubo elevado ao quadrado, menos quadrado do segundo. O segundo é 5y, então fica 5y elevado ao quadrado. Aí é só fazer conta. Não se esqueça, toda vez que você tiver potência em cima de potência, você multiplica os expoentes. Por quê? Propriedades da multiplicação de potências de mesma base. Então, x, 3 vezes 2, 6, menos 5y elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Y elevado ao quadrado. Como as letras são diferentes, não posso juntar. Meu resultado fica x elevado a 6 menos 25y ao quadrado. Vamos agora para o nosso exemplo da letra C. M ao cubo mais 2/3 n vezes m ao cubo menos 2/3 n. Eu tenho uma multiplicação, dois parênteses iguais, dá para ver que eles são iguais, apenas com sinais diferentes. Então, significa que nós temos o nosso terceiro tipo de produto notável. Para isso, vamos descobrir qual é o primeiro e qual é o segundo. Antes do sinal, então m ao cubo é o primeiro, depois do sinal, 2/3 n é o segundo. E vamos aplicar a fórmula. Quadrado do primeiro. Nosso primeiro é m ao cubo, então fica m ao cubo elevado ao quadrado. Menos quadrado do segundo. Nosso segundo é 2/3 n, então fica 2/3 n elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Toda vez que nós temos potência em cima de potência, nós multiplicamos os expoentes. Fica m elevado, 3 vezes 2, 6. Menos tudo que está dentro do parêntese eu elevo ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Sobre 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. N elevado ao quadrado. Como as letras são diferentes, minha resposta fica m elevado a 6 menos 4/9 n ao quadrado. Então, voltando aí, nós temos três tipos de produtos notáveis. Primeiro tipo, mais elevado ao quadrado. Qual é a fórmula? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Segundo tipo de produto notável, como que é? Parêntese menos elevado ao quadrado. Qual é a fórmula? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Terceiro tipo de produto notável, uma multiplicação de dois parênteses iguais com sinais diferentes. Qual é a fórmula? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E se tiver todos os produtos notáveis reunidos numa conta só? Nós vamos aprender também. Simplificação de expressões. Por exemplo, 2a mais b elevado ao quadrado menos 6ab menos a menos b elevado ao quadrado. Dá para mim perceber o quê? Eu tenho mais elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho o primeiro produto notável. Menos elevado ao quadrado. Aqui eu tenho o segundo produto notável. Por que eu fiz esse riscozinho aqui? Para mim fazer os produtos notáveis aqui separados. Então, eu já identifiquei que isso daqui é um produto notável, porque mais elevado ao quadrado, e já identifiquei que isso daqui também é um produto notável. Vou fazer esses dois produtos notáveis aqui à parte. Então, vamos lá. Primeiro produto notável, 2a mais b elevado ao quadrado. Mais elevado ao quadrado é o nosso primeiro produto notável. 2a é o nosso primeiro termo e b é o nosso segundo termo. Por quê? Antes do sinal é o primeiro, depois do sinal é o segundo. Vamos para a fórmula. Quadrado do primeiro. Nosso primeiro é 2a, então fica 2a elevado ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é 2a, vezes o segundo, que é b. Mais o quadrado do segundo, que fica b elevado ao
quadrado. Agora eu vou fazer essas contas. Tudo que está no parêntese, nós elevamos ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. A elevado ao quadrado. Mais tudo isso daqui é uma multiplicação. 2 vezes 2, 4. A vezes B, só copio AB. Por isso, 4AB. Mais B elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou passar o meu resultado para aqui. Compreendidos? Então, vamos lá. Eu observei que eu tenho 2 produtos notáveis, resolvi o primeiro aqui separado, já achei meu resultado. Vou colocar meu resultado. 4A ao quadrado mais 4AB mais B ao quadrado. Aí, continuando aqui na minha conta, eu tenho menos 6AB. Menos 6AB. Menos. E aí, eu tenho outro produto notável. Aqui nós temos mais um produto notável. Então, nós temos A menos B elevado ao quadrado. Menos elevado ao quadrado, nós temos o segundo tipo de produto notável. Antes do sinal vem o primeiro e depois do sinal vem o segundo. Primeiro é A, segundo é B. Vamos aplicar a fórmula do segundo tipo do produto notável. Quadrado do primeiro. Nosso primeiro é A, então fica A elevado ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é B, mais o quadrado do segundo, que é B elevado ao quadrado. Agora é só fazer conta. A elevado ao quadrado, menos, tudo isso daqui é multiplicação, 2 vezes A vezes B, só copio, 2AB, mais B elevado ao quadrado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu resultado para aqui. Só que você observa que aqui eu tenho menos, não é isso, gente? Então, eu vou colocar esse resultado dentro do parêntese. Meu resultado é A ao quadrado menos 2AB mais B elevado ao quadrado. E fecho meu parêntese. O que eu preciso fazer agora? Eliminar esse parêntese. Como que eu elimino esse parêntese? Fazendo jogo de sinal. Então, vamos lá. Então, vou copiar 4A ao quadrado mais 4AB mais B ao quadrado menos 6AB. Aqui é como se fosse sinal de mais. Menos vezes mais, menos A ao quadrado, menos vezes menos, mais 2AB, menos vezes mais, menos B ao quadrado. Vou desmanchar aqui para dar para mim colocar a resposta, tá? Agora, nós vamos juntar letra igual com letra igual. Vamos começar com 4A ao quadrado. Outro A ao quadrado que eu tenho é menos A ao quadrado. Na frente desse menos A ao quadrado não tem número, é como se fosse numeral 1. Então, vamos fazer a continha. 4A ao quadrado menos 1A ao quadrado, 4 menos 1, 3A ao quadrado. Por quê? Continha de mais e menos, só faço a conta do número e copio de novo a letra. Por isso, somente letra igual com letra igual. Então, 4A ao quadrado menos 1A ao quadrado, 3A ao quadrado. Agora, eu vou juntar mais 4AB. Eu vou juntar com outro AB que tem, que é menos 6AB, e com mais 2AB. Então, vamos fazer conta. Mais 4AB com mais 2AB, vou juntar os positivos primeiro. Mais 4AB com mais 2AB, mais 4 mais 2, 6AB. E eu ainda tenho menos 6AB. Ainda tem letra igual aqui, não é isso, gente? Vou deixar ela marcada. E vou juntar por último. B ao quadrado com menos B ao quadrado. Só que eu tenho duas letras iguais com sinais diferentes. O que eu posso fazer? Cortar, porque 1 menos 1, 0. Aqui é a mesma coisa. Duas letras iguais
com sinais diferentes. O que eu posso fazer? Cortar. Qual ficou o meu resultado? 3A ao quadrado. Essa é a minha resposta. Então, toda vez que você for simplificar uma expressão, resolva primeiro a parte os produtos notáveis, para depois colocar os resultados, se precisar fazer o jogo de sinal, para juntar letra igual com letra igual, certo? Até o nosso próximo vídeo.